Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início à solenidade de aposição do retrato do excelentíssimo desembargador Arnor Lima Neto, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no biênio 2015-2017, na Galeria de Presidentes deste regional, e do excelentíssimo desembargador Ubirajara Carlos Mendes, corregedor regional desta Corte, no biênio 2015-2017, na Galeria dos Corregedores deste regional. Neste mesmo ato, teremos a inauguração da Galeria de Retratos dos vice-presidentes deste tribunal, marco histórico daqueles que contribuíram com o crescimento deste regional ao longo dos seus 43 anos de serviços em prol da sociedade do Paraná. Em nome de Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Marlene Fuverck Sugimatsu, agradecemos a presença das seguintes autoridades que se identificaram junto ao cerimonial e nos honram com seu prestigioso comparecimento. Os vice-presidentes da história do Tribunal, desembargadores José Montenegro Antero e Euclides Alcides Rocha, aqui ao nosso lado, a vice-presidente do Tribunal, desembargadora Nair Maria Lunardelli Ramos, os desembargadores do Tribunal, Arnor Lima Neto, nosso ouvidor, Ubirajara Carlos Mendes, Célio Horst Baldraff, Marco Antônio Viana Mansur, Paulo Ricardo Pozzolo, Aramis de Souza Silveira, a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, juíza Camila Gabriela Greber Caldas, na pessoa de quem saudamos os excelentíssimos juízes de primeiro grau, a segunda secretária da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, nesse ato também representando a OAB, a Ana Paula Pavelski, na pessoa de quem saudamos os advogados presentes. Agradecemos igualmente a presença dos servidores desse tribunal, familiares e demais convidados dos homenageados. Sejam todos bem-vindos. Anunciamos a palavra de Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, desembargadora Marlene Fuverck Sugimatsu. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, ao tempo em que também agradeço às autoridades nominadas, magistrados, advogados, servidores, familiares, amigos, por terem comparecido e por terem emprestado seu prestígio a esse evento. Esta tarde é uma tarde dedicada a reunir pessoas e a reunir memórias de pessoas bastante especiais. Pessoas que não se furtaram ao desafio de assumir responsabilidades impostas pelo exercício de cargos públicos nas suas várias dimensões. São pessoas que colocaram o seu trabalho, a sua dedicação e o seu empenho a serviço da condução, da organização, da fiscalização e de outras tarefas inerentes aos cargos de presidente, de corregedor regional e de vice-presidentes deste tribunal. Gerir um tribunal, como é o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que além de sua sede e de suas estruturas fixadas nesta capital, se expande aqui e pelo interior em mais 97 unidades, que conta com um quadro hoje de 29 desembargadores, 97 juízes titulares de varas e 79 juízes substitutos e 2.314 servidores. Um tribunal que recepciona diariamente milhares de jurisdicionados e de seus advogados e outros que de alguma forma se relacionam com a justiça, com os processos. Isso tudo num panorama de restrições orçamentárias, financeiras e estruturais, é de fato um grande desafio. Um desafio aos presidentes, aos corregedores regionais e aos vice-presidentes do tribunal. Por essa razão, é mais do que merecido eternizar o retrato, que pouco fala das experiências, que pouco fala das conquistas e das angústias, mas que perpetua no tempo a imagem da altivez, da coragem e a imagem do desprendimento, como exemplo aos que virão e que um dia conduzirão os rumos desta instituição.
Esta oportunidade festiva consagra a posição do retrato do desembargador Arnor Lima Neto na galeria dos presidentes deste tribunal. Desembargador Arnor ingressou na carreira da magistratura em 1987, atuou como juiz substituto, juiz presidente de vara, até a sua promoção a este tribunal no cargo de desembargador. Atuou também, antes da magistratura, como procurador do Estado, como membro do Ministério Público do Estado do Paraná, além de ter passado pela advocacia de carreira do Banco do Brasil. Sem se descuidar do seu aperfeiçoamento intelectual, tornou-se especialista em direito administrativo e em metodologia da pesquisa jurídica e também mestre em direito econômico e social, conjugando as suas atribuições na magistratura com atividade acadêmica em várias instituições de ensino desta capital e deste estado. Neste tribunal, atuou como coordenador da escola judicial, como corregedor regional, como presidente e, incansável, prossegue ainda neste mandato na função de ouvidor. Este tribunal, desembargador Arnor, rende-lhe todas as homenagens e lhe dirige especiais agradecimentos pelo exercício da presidência, especialmente por sua excelência ter conduzido esta instituição com competência, com seriedade, com responsabilidade, empenho, cordialidade, espírito público e dedicação. Que o resgate da memória da sua gestão esteja sempre ao alcance de todos, especialmente quando olharem o seu retrato, que em breve se descortinará. E, em nome do tribunal, rendemos as nossas homenagens. Muito obrigada, desembargador Arnor. Também se consagra hoje a posição do retrato do desembargador Ubirajara Carlos Mendes, na galeria dos corregedores que atuaram neste tribunal. Desembargador Ubirajara ingressou na carreira da magistratura, nos quadros deste tribunal, oriundo do 5º Constitucional da Advocacia, em junho de 2001, após ter passado pela instituição na condição de diretor-geral e ali ter adquirido importante experiência na condução administrativa dessa corte. Desembargador Ubirajara, além da formação jurídica que definiu os seus rumos como advogado, também tem formação em engenharia civil, possui especialização em direitos humanos e mestrado em direitos fundamentais e democracia, e, da mesma forma, soube muito bem conciliar a sua dedicada atuação na magistratura com o magistério, exercido na Universidade Estadual de Ponta Grossa e em outras instituições. Neste tribunal, exerceu o cargo de corregedor regional no biênio 2015-2017 e, no ano de 2018, atuou como desembargador convocado no Tribunal Superior do Trabalho, honrando o nosso Tribunal do Trabalho com a sua atuação extremamente elogiada perante aquela Corte Superior, né? Além de ter integrado importantes comissões de gestão de assuntos estratégicos deste tribunal. Desembargador Ubirajara também será lembrado por seu espírito inovador, pela implementação de medidas pragmáticas que tiveram como resultado imediato a estruturação e a modernização do órgão da Corregedoria, com reflexos altamente positivos entre os magistrados, os advogados, os servidores. Sua competência, sua transparência, objetividade, visão prospectiva, seriedade e urbanidade também imprimiram um ritmo novo e plenamente receptivo na corregedoria deste regional. Da mesma forma, há muito que lhe agradecer da parte deste tribunal e que a sua atuação dinâmica e segura sirva de inspiração, inclusive para outros desafios que com certeza lhe aguardam neste tribunal. Por fim, o momento é de render justa homenagem a todos os magistrados, desembargadores desta corte que se dedicaram ao exercício de um cargo
também de direção, o cargo de vice-presidente deste tribunal. E por ele passaram, desde a criação deste tribunal, vários magistrados, todos eles contemplados com suas fotografias apostas nesta parede. Passaram por este tribunal, na condição de vice-presidente, os magistrados Luiz José Guimarães Falcão, Pedro Ribeiro Tavares, Wagner Gílio, Carmen Amin Ganem, Tobias de Macedo Filho, José Montenegro Antero, que nos honra com a sua presença, Leonardo Abage, Indalécio Gomes Neto, João Antônio Gonçalves de Moura. Também passaram o Dr. Euclides, que também nos honra e muito com a sua presença, Ricardo Sampaio, José Fernando Rosas, Pretestato Penaforte Taborda Ribas Neto. Passaram a magistrada Adriana Nutti Paz Cruz, Nassif Alcuri Neto, Lauremi Kamarowski, Fernando Eizo-Ono, Wanda Sante Cardoso da Silva, Rosali Micaele Bacila Batista, Luiz Eduardo Gunter e Rosemarie Dietrich Pimpão, Altino Pedroso dos Santos, Ana Carolina Zaina e também esta presidente, e atualmente o órgão é gerido pela desembargadora Nair, aqui presente também. Entre milhares de despachos de admissibilidade de recursos de revista, audiências de dissídio coletivo, audiências de conciliação em processos com recursos, análise de inúmeras matérias de caráter administrativo, representação e substituição do presidente, entre outras atribuições, os vice-presidentes se envolvem e se consomem principalmente com o volume de trabalho, mais diretamente ligados aos despachos de recursos de revista e pelas tentativas de pacificação social que promovem nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos. Também permanecerão preservados na memória do tribunal esses magistrados, para que a passagem do tempo não enterre o exemplo de dedicação e o apego a esta justiça do trabalho, esta justiça que foi e que é dos presidentes, dos corregedores, dos vice-presidentes, eternizados nessas galerias. Essa justiça que é de todos os magistrados, que é de todos os servidores que por ela passaram e que por aqui ainda permanecem. E, por fim, essa que é a justiça de todos, dos advogados, da população atendida e dos que precisarem, em algum momento e de qualquer forma, a ela recorrer. Em nome deste tribunal, parabenizo a todos, transmito aqui, especialmente aos dois homenageados, o reconhecimento pelo trabalho que ambos fizeram em benefício deste tribunal e dos jurisdicionados, mensagem enviada pelo atual corregedor regional, que por razões de viagem para fins de correição ordinária não pôde se fazer presente, mas que solicitou que lhes transmitisse as suas homenagens. Agradeço a presença de todos e os convido para daqui a pouco, daqui mais alguns instantes, acompanharem a aposição e a exposição também desses retratos. Muito obrigada. Neste momento, ouviremos as palavras do excelentíssimo desembargador Arnor Lima Neto, homenageado nesta tarde com a posição de seu retrato na galeria de presidentes desta Corte. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar,
quero agradecer as gentis palavras da nossa presidente, Marlene Matos. Não sei se mereço tantos elogios e tanta consideração. Em nome... quero agradecer a presença dos queridos amigos, servidores, meu prezado presidente Antero, que lembro que me deu posse como juiz-presidente da Junta de Cascavel, na época, doutor Euclides, que sempre nos acompanhou aqui também, desde o início, quando era presidente, Vossa Excelência. Cumprimento o desembargador Birajara, esteve conosco na administração, como corregedor, nossa presidente da Matra, nossos queridos desembargadores presentes, do Célio, do Pozzolo. Quero agradecer também a presença sempre que me dando o suporte necessário para vencer tantas etapas na minha vida, minha querida neguinha Ana, minha filha, minha netinha Valentina, que já me deu um tchauzinho ali agora há pouco, e está sempre comigo também, desde o dia lá da posse como presidente, Sr. Mansur, enfim, todos vocês que me prestigiam nesta oportunidade. Permito-me ler um discurso e abro aspas em primeiro lugar para dizer que mais do que uma simples imagem e mais do que simplesmente arte, uma fotografia é uma memória congelada do tempo, das emoções e de tudo mais. Permitam-me, como disse, repetir algumas das palavras que pronunciei ao discursar quando tomei posse e ao deixar o cargo de presidente deste magnífico tribunal, responsabilidade que representa honra extraordinária e um imenso desafio, não é, presidente? Citei na oportunidade: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa. E o tempo que passei no exercício da presidência deste Colégio Tribunal Regional do Trabalho foi de uma intensidade inigualável. E também posso assegurar, permitiram-me conhecer e conviver com pessoas incomparáveis. A vida passa muito depressa. Parece que foi ontem, eu com pouco mais de 30 anos, tendo então um cargo público de advogado, resolvi mudar, decidindo-me, afinal, por ingressar nessa dignificante carreira. Apaixonei-me desde a primeira posse no cargo de juiz do trabalho substituto em 15 de julho de 1987, pela Justiça do Trabalho, seduzido pelos seus mais elevados princípios e valores de justiça social. Passados tantos anos, testemunho desta paixão que se renova a cada momento, mantenho o mesmo entusiasmo como o daqueles primeiros dias após a posse, designado que fui para auxiliar na então Junta de Conciliação e Julgamento de Maringá. Ao longo desses anos, vivenciei as dificuldades estruturais e o peso das responsabilidades da profissão, mas também compartilhei da alegria, da satisfação inestimável e do sentimento de júbilo do desenvolvimento desse tribunal, que desde a sua instalação em setembro de 1976, trilha firme o caminho da referência e do paradigmático, para o qual contribuíram e contribuem todos os seus magistrados e servidores, que o integram e o integraram, aos quais rendo meu profundo respeito e admiração. Ao tomar posse na presidência desse Tribunal Regional do Trabalho em dezembro de 2015,
afirmei meu entusiasmo pelo novo e instigante desafio que se iniciava. O mesmo e habitual entusiasmo que me animou desde meu primeiro dia como magistrado trabalhista e que também esteve presente nos 2 anos em que tive a honra de ocupar a presidência desta instituição. Agradeço mais uma vez a confiança dos excelentíssimos magistrados que compõem essa colenda corte por ter me permitido a honra de suceder os eminentes presidentes que contribuíram e construíram esse tribunal e hoje compartilhar com eles esse espaço memória. Lembro-me das palavras do ministro Mozart Vitor Russomano, em justa homenagem pelo seu vínculo com a instalação desse tribunal, ao predizer a destacada posição que alcançaríamos no contexto dos maiores tribunais do país. Sonho do ilustre jurista que se tornou a realidade do presente e permanente incentivo para que pudéssemos superar as dificuldades que se nos revela a realidade conturbada do presente. Saquearam nossos recursos financeiros e, sob os auspícios de uma pretensa modernização do direito do trabalho, alguns ainda lançam infundadas críticas e afirmações falsas, pretendendo minar a credibilidade e a honradez dessa justiça, com o indisfarçável objetivo de criar obstáculo ao seu regular e cotidiano funcionamento, ou com isso realizar insondáveis propósitos de até mesmo extinguir este ramo do Poder Judiciário, que ainda viabiliza espaços de cidadania aos trabalhadores brasileiros. Nestes anos de presidência, pude sentir ainda mais de perto a magnitude desses ensaios. Até aqui, repelidos com rigor, somente graças à operosa atuação tenaz e diuturna de todos os seus magistrados e servidores, que têm a disposição para exercer a mais honrosa das ocupações, o de servir ao público e ser útil ao maior número de pessoas. A todos os magistrados e servidores, sem exceção, rendo meu profundo respeito e admiração. Como sabemos, as circunstâncias do presente sacrificam a todos nós, conquanto a contínua e justa cobrança pela produtividade e excelência dos serviços judiciários se faça sentir cada vez mais, não só pelos órgãos de controle, CNJ, corregedorias e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas principalmente por toda a sociedade. Registro que o exercício da presidência permitiu-me visitar quase todas as varas do trabalho desse Estado e assim conhecer de perto a sua estrutura, seus servidores, seus magistrados e principalmente suas prementes necessidades, mas que de forma alguma abala ou se contrapõe à realidade de uma prestação jurisdicional ágil e eficaz, que alcançamos conforme revelam os anunciados dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Aqui vai também meus parabéns, minhas homenagens à nossa vice-presidente, que hoje atua também no Sejusc, de forma lapidar, né? Essa semana foi exemplo disso, da conciliação, que nos rende o selo de eficiência, o selo de qualidade. E a nossa presidente, até esses dias, trouxe uma mensagem de que há poucos dias esteve com o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, e o nosso tribunal foi elogiado, não é, pelo seu trabalho, não é, pelo que alcança, não é, em relação às metas estabelecidas pelo CNJ. É isso, né, presidente? Manifesto os meus agradecimentos às instituições e associações com as quais interagimos em articulações políticos institucionais. Agradeço aos caríssimos servidores, valioso patrimônio humano deste tribunal, em especial aqueles que estiveram diretamente vinculados à presidência pelo propósito diário de bem realizar suas atribuições com grande conhecimento técnico e competente dedicação. Quero homenagear a todos eles que estiveram ao meu lado durante a presidência, na pessoa do Sandro, que está escondidinho lá no fundo, não é? Que nos acompanhou 24 horas por dia
nas tarefas, no cumprimento das tarefas, né, administrativas do tribunal. Meu destacado apreço ao excelentíssimo desembargador Ubirajara Carlos Mendes, que no exercício da corregedoria, e a sua excelência desembargadora Marlene, na vice-presidência, por sua competente participação nas decisões afetas à administração dessa corte. Não estive sozinho, estive com uma companhia que me apoiou e compartilhou comigo de todas as dificuldades que a presidência oferece. Ao concluir, quero reafirmar minha inabalável certeza de que a Justiça do Trabalho constitui a principal coluna que sustenta a manutenção e o avanço dos direitos sociais dos trabalhadores desse país. E é justamente nisso que se encontra o seu principal desafio, ou seja, permanecer sempre firme nesse desiderato, conquanto todas as dificuldades políticas e econômicas que se lhe possam antepor. Depois de mais de 30 anos no exercício da magistratura, não tenho qualquer dúvida de que a magistratura trabalhista constitui uma das carreiras jurídicas na qual se tem, de fato, a oportunidade e a grande responsabilidade de fazer valer a dignidade humana e onde não cabe o sentimento menor da vaidade ou da simples paixão pelo poder que o cargo poderá oferecer ao juiz no exercício desta nobre e dignificante profissão. Agradeço pela presença de cada um a minha gratidão e que, se possível, que me guardem na memória mais do que na foto. Presidente, eu quero também tomar a liberdade de passar às suas mãos um trabalho que foi feito durante a nossa gestão, de registro de alguns acontecimentos, de alguns fatos, de algumas dificuldades que passamos juntos, não é? E isso foi registrado não só em fotografia, pelo Jason, competência que ele tem, mas o nosso setor elaborou esse pequeno trabalho, que eu quero passar às suas mãos e pedir a Vossa Excelência que coloque no lugar adequado, para que no futuro sirva, de repente, de um exemplo de experiência. Está bem? Com certeza, ficará na memória do tribunal. Muito obrigado a todos. Um beijo para a Valentina. Desculpa que eu estou com um probleminha aqui nos olhos. E foi difícil ler aqui. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo desembargador Ubirajara Carlos Mendes, homenageado nessa tarde com a posição de seu retrato na galeria de corregedores desta corte. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a todos os presentes, agradecer-lhes pela gentil vinda até aqui para falarmos da nossa rápida passagem pelos cargos, né? E eu faço inicialmente agradecendo as palavras da desembargadora Marlene, através da qual saúdo a todos os presentes, também a associação, a OAB e a todos os colegas que aqui se encontram. Digo-lhes a esta hora que, passado o tempo da corregedoria, ficam algumas imagens, não é, que, se pudéssemos significativamente resumir, traçaria em 2 signos, né, alegria e desafio, porque a corregedoria, certamente o desembargador Sérgio não está presente, mas poderá confirmar, todo dia traz um desafio diferente. Não há um manual específico do trato de todas as questões, mas é exatamente esse o ponto que nos motiva e o ponto que nos leva a sempre superar as dificuldades. Àquele tempo, ao tempo da corregedoria, quero dizer que não apliquei o verbo corrigir. Eu, de forma intencional, ao conversar com os colegas, dizia que a minha expressão não era de corrigir, era de corregir, no sentido de que a função estava na medida da necessidade de cada um, no sentido também de que todos estamos numa regência. E o primeiro
corregedor é o juiz da vara e a minha função lá era auxiliá-los a esse trabalho de corrigir a orquestra, evidentemente buscando notas maiores e notas melhores para que o jurisdicionado, enfim, o nosso alvo pudesse ser o agraciado com a melhor música possível, não é? E levando também a eles os nossos dados. E, a partir desses dados, nos foi possível, em razão também do intenso relacionamento, muito grato por este relacionamento, foi possível construirmos equipamentos, talvez um avanço tecnológico que lhes possibilitasse algum resultado mais útil em função também da dedicação para o momento final, o momento crucial que é o momento da sentença. Mas não faria isso sem estar na presença de pessoas que nos ajudaram, nos auxiliaram sempre, a desembargadora Marlene na então vice-presidência e o desembargador Ador, que fomos e foi companheiro e tivemos tantas aventuras e tantos momentos sempre defendendo os interesses, a bandeira do tribunal. Fico muito feliz de podermos ter passado, né, os três, todas aquelas insurgências, não é? E nos foi possível chegar a soluções muito boas, muito agradáveis. Mas agradecimento aos servidores, essencialmente aos servidores da corregedoria, que já traziam com eles um conhecimento anterior, aos servidores do meu gabinete e a facilidade que foi o trato com o juiz de primeiro grau. Tá? Foi realmente muito satisfatório, foi muito rentoso, né, este relacionamento. E deste relacionamento surgiram muitos trabalhos que eu sei que ainda estão em desenvolvimento, me foram informados pelo desembargador Sérgio que continuarão sendo assim tratados, porque foram construídos para eles, por eles e para eles. Né? Eu, então, sou todo agradecido em razão de poder ter tido esta oportunidade ímpar, imensa, extraordinária, de ter exercido as funções de corregedor do regional. Nosso querido regional, muito facilitado, como lhes disse, pela magnífica qualidade dos nossos juízes de primeiro grau. Né? Saí de lá convencido, diferentemente do que se traz muitas vezes pelas conversas, de que nós temos um grupo de juízes muito preparados, muito dedicados à sua função, à sua finalidade. O que foi esse o maior facilitador? Posso lhe dizer também que, do ponto de vista gastronômico, me foi possível conhecer toda a gastronomia do Estado. Não havia um lugar em que o corregedor não chegasse, nós não tivéssemos que experimentar um prato típico. Não é? Também muito agradecido por essa deferência, uma deferência muito especial. E deixei por último a família. Não é Geisla e o Renan. Esse é o meu pequenininho. Né? E agradeço, não pela ausência, mas pela presença. A Geisla me acompanhou em quase todas as atividades, em quase todas as localidades que eu estive. Né? Filho Renan também. Então, minhas palavras são de muito obrigado. Concluindo esse ato, agora convidamos a todos para que acompanhem os nossos homenageados no descerramento do plano inaugural. Inicialmente, no retrato na Galeria de Presidentes do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por suas excelências o desembargador Arnor Lima Neto e a presidente desse tribunal, a desembargadora Marlene Sugmatsu. E, posteriormente, para o descerramento do plano inaugural, no retrato da Galeria de Corregedores, por suas excelências o desembargador Ubirajara Carlos Mendes e a presidente desse tribunal. Por favor, vamos ao